Fala, meus amores, tudo bem com vocês? Mais um Vai Lá e Faz Cast. E hoje vou trazer aqui um amigo, um irmão, um parceiro, assim, que, cara, a gente se dá muito bem, se reconectou depois da faculdade e trabalhamos juntos no cenário aqui de startups, de inovação. O cara é incrível, ele é formado, assim como eu, na UFMA em bacharelado em ciência e tecnologia. Depois pesquisa sobre esse curso, que esse curso é incrível. E também é CEO da Autoclipper, a startup Revelação 2025. Eu vou pedir para ele contar um pouquinho sobre isso. Ganhou o maior prêmio da América Latina no setor de startups, como Startup Revelação. Além disso, ele foi Head de Inovação do Grupo Mirante, que é a afiliada Globo do Maranhão. É meu conterrâneo aqui de São Luís e mora em São Paulo hoje. E eu acho que eu fui um dos grandes incentivadores a ele tomar essa decisão, tomar coragem, e hoje estamos por lá sempre, fazendo negócios, indo em eventos. E ele fala de algo muito bacana. Ele traz muito a parte de sistematização de conteúdo e marketing, que é uma das coisas que eu mais gosto de conversar. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Então me ajudem a receber Gerson Diniz. Obrigado, meu irmão, por aceitar esse convite. Tamo junto, meu querido. Bom, muito obrigado a todo mundo que tá assistindo. Obrigado, JG, pelo convite. Tô aqui ansioso por esse papo pra gente falar de conteúdo, pra falar de viralização, falar de sistematização. Negócios e tudo que vier, né? Negócio, tudo que vier. Engenheiro gosta de pegar as coisas e padronizar, né, cara? Cara, eu tava pensando muito sobre isso, sobre o quanto minha mente é sistemática. Eu acho que vai ser boa hoje porque a gente se combina muito nesse aspecto. Total. Mas, Gerson, assim, eu tenho defendido muito uma tese há alguns anos, tanto é que a gente já conversa sobre isso há alguns anos. Por isso que eu já tô com outra hub de podcasts, a gente aposta muito no cenário de podcasts e de outros conteúdos mais longos, porque houve um desequilíbrio descomunal na economia da atenção e da profundidade. Ou seja, Sim. Os vídeos rápidos, minúsculos, eles aconteceram assim desproporcionalmente. Eu acredito que muito acelerado pela pandemia também. Mas cada vez mais nos últimos anos eu venho observando um movimento que eu digo que a gente vai sair da economia da atenção e vai voltar para a economia da profundidade, conteúdos mais profundos e tudo mais. E você, como sua startup, inclusive é dentro desse cenário de conteúdo, eu queria ver tua opinião sobre isso. O que tu acha desse aspecto? O mercado vai se balizar, né? No sentido de a gente saiu do YouTube. Primeiro a gente vem do mercado de TV, em que a gente tem conteúdo linear e nós não escolhemos o conteúdo que a gente vai assistir. Tem um cardápio ali de conteúdos em que tem uma programação de alguns canais. O que eu posso escolher entre um canal e outro, o que eu vou consumir. Às vezes por categoria, por gostar mais daquela pessoa. Gostar de Silvio Santos, eu ia pra SBT. Gostar de tal novela, eu ia pra Globo. Então, a escolha era mínima. Depois a gente tem o catálogo do YouTube, que já quebrou muita barreira, que trouxe os vídeos na internet, só que vídeos longos. Depois a gente teve a Netflix trazendo streaming de filmes, de séries, e aí aumentando essa o nosso paradigma de escolha. Depois a gente teve uma explosão entre não escolher e só consumir, que aí foi junto aos conteúdos rápidos. E aí a gente começou a ter aí vem as conversas sobre hiperdosagem de dopamina dentro do Reels, o que isso gera. Sim. E cada vez mais a tendência, acho que até o ano passado, era dos conteúdos curtos se tornarem mais curtos. Só que pela primeira vez, por exemplo, o Instagram ele está entregando mais carrossel do que vídeos curtos. E os vídeos médios, que eles chamam de vídeos entre 30 a 60 segundos, são os vídeos que estão performando mais do que os vídeos curtos. E aí é justamente o que você falou, né? Sobre a economia da atenção versus a economia da profundidade. Em contrapartida, a gente já vê também um movimento do TikTok, que foi a rede social que trouxe esse movimento, que deu esse boom, que puxou esse comportamento de vídeos curtos, começando a priorizar vídeos de 3 minutos, de 5 minutos na plataforma. E liberar até 10 para gravar lá, né? Então eles já estão entendendo que esse movimento deixa a nossa atenção capilarizada e que a gente não consegue reter e vender. O próprio TikTok está começando o TikTok Shop. Então eles querem ter a atenção da pessoa para fazer um gatilho de venda.
Ninguém consegue fazer um gatilho de venda em 8 segundos. Eu acho que o TikTok é a rede social mais inteligente em termos de business que tem. Porque, primeiro, pouca gente sabe que o TikTok surgiu como uma plataforma educacional. Então, a intenção Sim. deles, desde o início, nunca foi vídeo curto. Era microlearning, né? É. Ali um vídeo de 1 minuto, 30 segundos, 1 minuto, 1 minuto e meio, educar. Só que o mercado foi para o outro lado, foi pro lado do entretenimento. E aí o entretenimento ficou cada vez mais curto para viralizar e gerar a atenção das pessoas. Mas eles não saíram da tese deles, porque depois disso a gente voltaram. vê que o TikTok... Cara, meu algoritmo do TikTok não aparece besteira. É muito raro. Eu realmente vejo muita coisa. O do meu Instagram, sim, porque meus amigos me mandam muitas besteiras, gente. Então, por favor, amigo, você sabe seu nome? Pare de me mandar besteiras. Mas Larissa se mata de rir, porque ela sabe. Larissa e Mayara têm acesso ao meu Instagram. E elas veem o tanto de meme que meus amigos me mandam. Isso é absurdo, mas tudo bem. Então, assim, o TikTok, ele acaba que ele usou essa viralização dos conteúdos engraçados, mas ele não perdeu a tese dele. E incentivou creators a fazerem lives e tal. E agora o TikTok Shop mais ainda, porque o que é o TikTok Shop? Nada mais é do que usuário vendendo para usuário. Então, é a melhor forma. E é genial, porque o TikTok tem o centro de distribuição, tem toda a logística, ele vai lá e afilia o creator a vender. Exatamente. E aí o creator vai, sei lá, vai ter 5% de comissão. Só que ele já tem toda a rede na mão. Uma base, uma ele já tem o centro de distribuição, já tem os parceiros. Então, o TikTok tá começando a entender como monetizar de fato e sair só do modelo de mídia. Cara, o que tu falou é muito interessante, porque assim, quando surgiu essa questão do carrossel, eu fui só dando check nas coisas. Primeiro... Do Instagram, né? Primeiro o YouTube começou a voltar em alta. Uhum. Aí podcasts, Brasil em 2022 tornou o país que mais escuta podcast no mundo. Não sei se permanece, vou até me atualizar sobre isso. Hoje, 40% da população brasileira escuta podcast. Em carro, o pessoal escuta muito. Pois é. Carro, academia e tudo mais. Lavando louça. Que é um conteúdo profundo. YouTube voltou a crescer, TikTok aumentou o tempo de visualização, começou a incentivar lives. Mesmo que no começo a gente começou com aquelas lives de... Como é que era o nome? Nossa, é live NPC. Live NPC. Maior vergonha da história do Brasil, acho que foi. Não, do mundo, né? Do mundo, verdade. Então, todos esses incentivos de conteúdos mais longos fizeram com que acontecesse uma eliminação da galera que não tem profundidade. Então, isso vai acontecer mais ainda. Quem não tem profundidade não vai conseguir se manter na rede social, a não ser que seja entretenimento. Sim. Qual é a minha leitura, né, sobre o mercado de comunicação? Isso é algo que eu venho falando já, algumas últimas palestras, últimas entrevistas. A minha leitura é o seguinte: inteligência artificial tem acelerado tudo, né? Tem acelerado layoff de grandes corporações. Então esse é o movimento que a gente está vendo. Antes a gente falava de layoffs nos times de tecnologia. A gente não está vendo mais só layoffs nos times de tecnologia. A gente está vendo nos times administrativos, em tudo. Então as corporações elas estão se transformando em operações mais efetivas e estão demitindo as pessoas. Só que nós estamos vendo um movimento de grandes executivos, de pessoas sêniores de mercado saindo, e que elas vão sair com uma baita bagagem, só que sem necessariamente um novo emprego ou como ter uma nova posição. Então essas pessoas elas vão ser incentivadas a empreender e criar novos negócios. Uhum. Esses negócios que são muito mais habilitados hoje por conta de IA. Vibe coding hoje é o que a gente vem falando muito, né? Sobre Lovable, sobre ferramentas de no-code, Google AI Studio, tudo que a gente consegue fazer com inteligência artificial hoje e programação. Uhum. Então esses caras, eles têm ideias, por exemplo, eu tava vendo um projeto do setor de compras. Cara, é um projeto que eu nunca pensaria, mas por a pessoa do processo entender tanto daquilo, ela teve uma sacada de criar um produto simples a nível de tecnologia, mas por ser muito específico, é uma baita sacada e é uma baita dor. Então essas pessoas elas vão nascer novos negócios, elas vão criar novos negócios e grande parte do mercado vai olhar para a comunicação. Por quê? Porque se eu tenho novos negócios nascendo, eu tenho novas frentes de venda, novas frentes de negócio. E onde vai estar centralizado tudo isso? Nas redes sociais, nas comunicações. Porque antigamente
as publicadoras, as comunicadoras de conteúdo eram centralizadas. Eram os grupos de comunicação. Então eu tinha 3 ou 4 redes que eu poderia escolher para veicular minha mídia para alcançar o público. Hoje a gente já vê um movimento chamado Founder-Led Growth, que é o dono do negócio, o JG, começa a se posicionar nas redes sociais para vender os seus próprios negócios. E nem só mais um negócio, vários negócios, né? Então já vem falando sobre o empreendedor como um centro de distribuição de venda. E nesse movimento, a Creator Economy vai abraçar tudo. A minha leitura é que a Creator Economy, em pouco tempo, vai engolir o mercado de comunicação tradicional e vai engolir o mercado de agência. E principalmente agora que a profissão virou regulamentada, né? Saiu essa semana que eu esqueci como que ficou o nome da profissão, mas teve toda uma PL. Tudo. E a presidência aprovou aí. Inclusive os creators não gostaram desse movimento, né? Teve alguns creators que bateram nisso, porque parece que agora vai começar a ser taxado o valor da publi e tudo mais. Porque tem um interesse governamental em cima disso, né? Então, é uma discussão. Aí eu vi muito o Igor do Flow Podcast falando sobre criar um movimento associativo dos creators, que não existe. E aí, logicamente, o mercado ele vai se maturando mais, né? Porque também Acho que vai pra aquele lado de sindicato, essas coisas, por isso que eles estão reclamando? Talvez, eu acho que a preocupação é essa de ir pra esse lado de sindicato, de criar um movimento trabalhista muito grande, que é justamente o que os creators começaram a fazer porque eles não queriam. Eu tenho o meu tempo, eu vou fazer do meu tempo, ter muito uma cultura freelancer. Mas isso vem com a maturidade do mercado, né? Então, regulamentarizar. Hoje não tem ninguém aposentado por ter sido creator, por exemplo. Tem lados positivos e negativos. Eu ainda não estudei, de fato, esse aspecto para emitir minha opinião. Mas qual é a minha leitura? Eu entendo que dentro do mercado da Creator Economy, a gente tem várias bolhas. A gente tem a bolha da galera influenciadora, que era a galera que simplesmente se conectava por quem ela era e falava qualquer besteira e todo mundo se conectava. Eu acredito que essas pessoas não vão mais existir. Por quê? Porque o próprio Instagram, ele tá fazendo um movimento de você deixar de seguir pessoas e começar a seguir temas. Voltar as pessoas consumirem temas. Então isso também volta à questão de sair de atenção e ir para profundidade. Exato, porque uma das coisas que o TikTok trouxe muito forte e que pouca gente percebia de forma estratégica era que ele trazia o SEO. Sim. Então, gente, SEO é otimização de engenharia de pesquisa. Então, o Google, quem é mais antigo, você pesquisava as coisas no Google ou no YouTube, que era a segunda maior rede de pesquisa. Hoje, tu vai lá no TikTok e pesquisa, porque é um vídeo rápido, um microlearning, como o Gerson trouxe. E isso se baseia baseado é complicado, né? Isso se baseia nas palavras-chave. Então, por exemplo, eu queria entender sobre a PL dos creators. Eu coloco lá como que funcionou a PL dos creators, ou PL dos creators. Vai aparecer vídeos me ensinando aquilo, assim como no Google tu coloca, aparece os artigos, as coisas todas. Sim. E ali começa o gatilho de economia da profundidade, se a gente for pensar. Porque quando tu começa a pesquisar intencionalmente, tu sai do consumo de conteúdo para aí sim tu escolher o conteúdo, que é exatamente o que Gerson tá trazendo. Que agora a gente tá saindo numa economia que só consumia para uma economia que escolhe o que consumir. É o movimento do... É o efeito da repercussão do Instagram e depois do TikTok. Porque o Instagram trouxe muito esse movimento O Instagram começou a Creator Economy. Na verdade foi o YouTube, mas eles eram considerados YouTubers, né? Então, a gente sempre via e vê discussões da galera falando YouTuber é diferente de influenciador, mas todo mundo é Creator. Todo mundo é Creator. O Creator é o globo maior que fecha todo mundo. Infoprodutor é Creator, todo mundo entra nessa então, categoria. por exemplo, se a gente for pegar as redes sociais e pegar os nichos, influenciador, aqueles influenciadores do Instagram, Virgínia, Carlinhos Maia, são Creators. YouTubers que entregavam profundidade, às vezes o cara falava de uma coisa mais nerd, de finanças, Thiago Negro e tal. Creator. O infoprodutor, o Pablo Marçal, não sei quem lá, o Wendel Carvalho. Creator. Ele é infoprodutor, ele tá dentro do nicho de infoprodução, mas ele, no fim, ele tá numa bolha maior que é Creator. Exatamente. E aí, no fim do dia, as agências, como o movimento de agência ela vai ficar cada vez menor, justamente porque as pessoas elas vão ser empoderadas por IA,
a gente vai ter, por exemplo, creators, que eles talvez não tenham uma agência ou tenham uma agência muito enxuta, mas vai ter várias maquininhas ou vários agentes de IA que vão controlar e vão estar dando suporte à narrativa. Porque no fim do dia, a minha leitura ainda é que a gente só se comunica com outras pessoas e a comunicação ela vai ser ditada ainda por outras pessoas porque nós somos humanos. E eu quero consumir um conteúdo feito por uma pessoa. Eu acho que esse é um ponto importante sobre... É porque, assim, a bolha da IA tem várias nuances, né? Tem a nuance de... o próprio CEO, acho que foi o Sam Altman, foi alguém que citou que, por exemplo, não dê obrigado para o ChatGPT, porque você vai consumir tanto de energia ao falar um obrigado. Tá gastando água. Tá gastando água. Mas, cara, é impossível. A questão da falta de eficiência da inteligência artificial é uma questão tecnológica e de matriz energética, só que o hábito de consumo ele já veio. Então, enquanto não se encontrar um modelo de negócio, a OpenAI não vai quebrar de hoje para amanhã. Alguém vai ter que bancar a aposta, por quê? Porque as pessoas já sabem. Não tem como... Imagina o ChatGPT deixar de existir de hoje para amanhã. Quantos negócios vão quebrar? Vai ser um efeito maior do que o WhatsApp. Não, e assim, eu vejo que, falando do ChatGPT exclusivamente, não tem como isso acontecer. Então, acaba que o ser humano vai financiar aquilo ali para não deixar de existir. Sim, mesmo que aumente os planos. Você fala assim, estamos aumentando o Pro de 130 para R$500, porque senão a gente quebra. As pessoas vão pagar, porque se tornou algo tão do nosso cotidiano, tá tão incutido hoje no nosso modo de pensar, de ter um braço direito de pensamento, de análise, de execução, que não tem como deixar de existir. Ou grandes instituições vão passar a ser financiadoras daquilo para que aquilo não acabe. E acabe virando tipo uma commodity, um serviço de... e até por interesses. O movimento agora, por exemplo, do ChatGPT começar a virar checkout é um movimento de rentabilização. Então, a gente vê... Acredito que vai ser uma tendência... Já vem... as pessoas já vêm falando sobre isso, mas vai ser uma tendência para 2026. Começar a não posicionar somente o meu produto para ele ser vendido no meu checkout de venda, sei lá, no meu e-commerce, mas eu conseguir vender ele direto do GPT. Perfeito. Essa roupa... esse tamanho, indiquei essa loja porque ela tem uns feedbacks muito positivos. O cara já paga dentro do ChatGPT. E aí entra de forma estratégica, gente, o que a gente chama de, vou falar em português, GEO, que é GEO, que é voltado para IA generativas. Então, se a gente tem a estrutura de engenharia de palavra-chave voltado a palavras, agora a gente vai ter uma engenharia de pesquisa voltada a IA generativa, ou seja, por que redes sociais como Substack, que é uma rede social basicamente de newsletter, conteúdo profundo, leitura profunda, YouTube, blogs, estão tudo voltando em alta? Porque lá são a base de pesquisa que a IA traz. Então, por exemplo, eu sempre puxo a sardinha muito para experts, tanto que meu produto principal é a fábrica de experts. Cara, tu que quer vender teu infoproduto, teu negócio, tua startup, seja qualquer coisa que for, se tu não tem blog, se tu não tem YouTube, se tu não tem um Substack hoje, que a Substack é uma das maiores oportunidades e é minha aposta para os próximos 3 anos como rede social, tu vai acabar não sendo conhecido pela IA. Porque a galera tá muito focada em Instagram e tudo mais. Até o TikTok tem dá até uma pequena posicionada porque eles têm ligado no mecanismo de pesquisa do Google. Sim. Instagram também, mas o Instagram, diferentemente do TikTok, ainda não chegou nos conteúdos longos e profundos. É porque assim... e aí a gente fala... posicionado dentro da IA. E a gente fala muito do movimento de marketing... É porque o Instagram virou marketing digital nos 5 anos atrás. Então, uma empresa saía de fazer só outdoor e TV, vou fazer marketing digital. Marketing digital era social media no Instagram. E assim, o modelo de marketing digital, de social media, de seguir as páginas, o Instagram tá fazendo toda essa remodelagem porque ele já entendeu. A tendência tá indo contra a minha
o meu modus operandi, que é seguir pessoas. Então, ele tá voltando a seguir temas. Então, focar, por exemplo, em blog, focar em YouTube, focar em... Pô, Substack era uma coisa que eu não tava pensando. Focar em criar tendências Já tem a estratégia pra te dar, meu amigo. Criar tendências em Reddit, por exemplo. Sim. São redes sociais que são muito melhores para você indexar conteúdo para quando você se tornar relevante. Por exemplo, a Autoclipper. A Autoclipper vai estar no Substack, no Reddit, comentário do YouTube, vai ter vídeo no YouTube, vai estar no TikTok. E se não tiver só Autoclipper, vai estar Gerson como Founder-led Growth também. Exatamente. E são fontes melhores de indexação para indexar no DIO, porque ele vai entender, comentário, visualização, o que tá falando sobre. É como se fosse um super SEO com inteligência artificial no fundo. Então, eu preciso estar nas principais fontes de dados. Essa é a grande ideia, é uma tendência que pouca gente fala. Então, assim, se você consome meu podcast, você já tá em grande na frente. Porque nada mais é. Vamos lá, inteligência artificial, tu não treina teu GPT? Ele não já sabe basicamente sobre você? É a mesma coisa, tu vai estar treinando o GPT de todo mundo sobre quem é você. Tem forma mais forte de promover legado do que essa? Não. E por que eu falo legado? Porque quando a gente fala de economia da profundidade, o que a gente tem que pensar é essa palavra. A palavra-chave é legado. Então as pessoas, elas precisam te ouvir mais, te ver mais, te ler mais, para que aí elas comprem de você. Sim. Hoje, uma média, um range, isso aí eu vi legal. Tava consumindo um conteúdo do Leandro Ladeira, que é um grande cara do mercado digital. E ele trouxe um dado muito interessante. Ele falou que, em média, os clientes dele precisam consumir 6 horas dele para fazer uma compra. Agora, bicho, imagina tu consumir 6 horas do cara de 1 minuto e meio. É um inferno. Ó, a quantidade e o burnout de conteúdo que tu vai ter que fazer para gerar aquilo ali, pô. Sim. Aí tu gravando podcast, tempo de leitura, blog, e tu tá pulverizado, que essa é a grande essência da metodologia motor de conteúdo que eu trago. Cara, é surreal. É surreal. Tem 2 pontos sobre isso que eu acho que é muito legal, que saiu um corte do Alfredo Soares tendo uma discussão com o Thales Gomes na G4, que o Thales falava assim, por que a gente opera um podcast? A gente tira 50 mil, 100 mil, 200 mil de ads no YouTube? O que isso representa na nossa folha comparado aos cursos? Aí o Alfredo foi lá e falou, pô, isso não representa nada, mas o podcast ele é importante para conscientização de quem compra nos outros pontos, porque podcast não é last click. Podcast é canal, é veículo pro last click. É o meio para conscientizar para venda. Então, e aí ele fez a pergunta, né? E no corte saiu isso. Quem aqui assiste o Extremos? Quem aqui assiste o meu podcast e tal? Aí todo mundo levantou a mão. Então, para ele foi um fator muito importante de que essas pessoas, antes delas terem um movimento de compra, elas já foram impactadas porque a atenção no conteúdo profundo ela é muito mais importante do que a atenção no conteúdo viral. Sim. Às vezes é irrelevante para venda, mas o conteúdo viral é importante para gerar atenção e gerar o primeiro contato. Ei, quem é essa pessoa? E aí depois eu fisgo e aí eu vou pro conteúdo profundo. Um outro movimento que eu vi recentemente, há uma semana atrás, foi um cara falando sobre funil de venda no B2B e ele falando, olha, hoje eu não faço a captura do lead para jogar no meu banco e jogar pro SDR, não. Eu capturo o lead, eu já jogo ele direto para uma aula de 1 hora, de 2 horas. Sim. Se esse cara assistir completo, depois ele se cadastra, porque o meu funil do SDR vai estar muito mais qualificado com esse cara pegando uma isca, um webinar que eu gravei, do que eu ficar queimando cartucho ali, tendo esforço com um cara desqualificado, porque todo mundo tá vendendo a mesma coisa. Não sei se a audiência percebeu, mas o que a gente tá trazendo aqui, gente, são provas que fundamentam a nossa tese inicial de profundidade. Da profundidade. E falando de funil de venda, cara, eu tô rodando um atual que tá validando mais ainda isso. Desde o ano passado, uma das grandes coisas que eu tenho visto de tendência e trazidas de fora é o que a gente chama de lançamento pago. O brasileiro chama de lançamento pago, né? Mas no americano tem isso e chama de funil challenge funnel. Então, funil de desafio. E aí, beleza. E aí eu comecei a tentar mostrar para os meus clientes o quanto isso era válido. Porque, por exemplo, um lançamento pequeno, fatura ali de 100 a 200 mil,
a gente investe uma média de 10 a 20 mil reais de tráfego. Só que a gente investe para o cara se cadastrar gratuitamente e aquele dinheiro não volta, certo? Sim. Só que aí, por exemplo, a taxa de comparecimento é de 20%. Então, se eu capturo 1.000 pessoas, a taxa de comparecimento 200. é de 200 pessoas. Acompanha comigo, gente, esse raciocínio. E aí, vou parafrasear uma frase que eu escutei recentemente. Dinheiro é balizador de compromisso, mesmo que seja dinheiro pouco. Sim. Então, o lançamento pago ele faz tu aumentar a tua taxa de Conversão como última etapa, mas principalmente comparecimento, que é a primeira. Então, a gente for pensar em funil, minha taxa de conversão é a última lá. A taxa de conversão de um lançamento atualmente é de 0,5% a 3%, tu sendo bom e nichado. Gratuito. Assim. Gratuito, de lançamento gratuito. Agora tu puxa para o lançamento pago, a taxa de comparecimento pula de 20% para entre 50% e 80%. Caralho. Olha que loucura. Olha o quanto isso... Já só tá... Ixi, tô tendo ideias. Olha o quanto que isso faz diferença lá na frente na tua conversão. Sim. E provavelmente essa audiência vai estar mais apta a comprar porque tu já separou o joio do trigo. Exatamente. Tu já separou só quem quer sacar o teu funil, o teu movimento, que já sabe que não vai comprar, de quem tem interesse em comprar. Exatamente. Aí olha o quanto isso é louco. Cheguei para uma cliente nossa, que é uma das nossas maiores clientes, e ela tá acostumada a fazer lançamentos. E o último investimento nesse tema, a gente faz lançamentos temáticos, foi de 60 mil. Então 60 mil foi a exposição negativa dela. Aí o que a gente fez? Tá, agora tu vai pular para um orçamento de 150. Ela deu um choque. Como assim 150? A gente vai investir 150 mil, só que a gente vai continuar com a exposição negativa de 60. Ela, como? Porque a gente vai cobrar. Então, olha só a lógica, gente. A gente está disposto a vender, a gente começou vendendo por 47, hoje está no terceiro lote, está 67, então é super baratinho. Estamos investindo. Cara, abrindo as estratégias aqui em primeira mão. Quando esse podcast sair, provavelmente vai ser próximo do lançamento, mas vamos lá, que é agora em janeiro. Então, só para explicar para vocês que isso aqui é bem interessante. Ela já tinha uma ideia de perder 60 mil, né? Aí eu falei assim, beleza, tu vai continuar com essa exposição negativa de 60 mil, só que tu vai investir 150. Tá, João, e os outros 90? Os outros 90 é o que a gente espera vender do ticket. Sim. Então, em resumo, gente, ela vai botar 150 mil pra vender algo e não capturar de graça. Então ela vai estar ganhando dinheiro enquanto aquele processo tá rolando. Sim. E vai trazer uma previsibilidade melhor pra tu pivotar ou ajustar o cenário, né? Porque às vezes tu fica no limbo de capturar muita gente, tu não sabe se tua conversão vai ser 10% ou 20%, isso pode impactar muito. E aí depois pra você ajustar, por exemplo, no pitch de ofertas, é muito difícil. Quem tem mais tempo de estrada consegue ter uma previsão, sim, mas muito mais baixo, porque... E é intuitivo, né? Não é nem intuitivo, é por dados de parâmetro mesmo. Então, tipo, tu tem um espaço amostral, que aquilo acontece sempre, tu consegue dar uma previsão de range ali de, vai conversar de X para Y. Então, a gente consegue gerar projeções. Sim. Mas, de certa forma, a projeção, quando paga, é mais segura. É muito mais segura. Principalmente porque, o que acontece? Eu uso estratégias de produtos auxiliares. Então, hoje, o produto tá 67, mas o ticket médio tá 118. Por quê? Porque eu boto upsells, eu boto order bumps. E o resumo disso, a gente tá agora, hoje é dia 11 de janeiro, o lançamento é 24, 25. A gente tá rodando isso já tem uns 20 dias. A gente tá perto de 700 vendas, nossa meta era 1.000, então tá muito próximo, e a gente tá com exposição positiva, ou seja, aqueles 60 mil que eu deixei e falei pra ela, olha, a gente pode perder 60 mil, pode ficar negativo 60 mil, a gente não tá negativo, a gente tá positivo. Massa. Então, Aí ela me ligou assim, e falou, cara, isso já é o maior lançamento da gente, independente. Eu falei, não vamos acreditar nisso pra continuar acelerando. Então, pô, um lançamento que agora a projeção era, antes botava 60 pra voltar, sei lá, 300, 400 mil, é um lançamento que a gente tá projetando voltar 1,5 a 2 milhões. Porra, foda. Uma construção. E por quê? Porque, de novo, o ser humano tá cansado. Quantas coisas de lançamento grátis tem por aí? O tempo todo.
E aí ele vê, pô, o cara vai pagar por uma aula, vai dar uma aula de fato, um conteúdo profundo. O lançamento dela são 2 dias inteiros, de 9 às 18. Porque o cara chega nessas pílulas gratuitas, o cara fica só copyright, eu vou te fazer isso, eu vou te fazer aquilo, te bota no gatilho, medo, não sei o que, não entrega nada. Aí depois te entrega uma promessa, te faz um pitch com uma oferta, com uma promessa milagrosa que vai mudar a tua vida, todo mundo já tá vacinado disso. Exatamente. E tanto é que eu tenho clientes ainda que rodam lançamentos grátis e funciona bem. Por quê? Porque a gente de fato agrega valor, entrega aula, produz aula, entrega materiais e tudo. A gente percebeu que a pessoa quer profundidade, cara. Por que eu gosto muito do estilo que eu gravo podcast? Porque a gente tá o tempo todo ensinando, eu tô o tempo todo aprendendo contigo, a gente tá discutindo coisas legais aqui. E um dos pontos principais, mano, dessa economia da profundidade é exatamente o que tu trouxe, que é essa saturação de promessas. Sim. E aí, o pessoal vai dizer, João, mas tu é hipócrita, porque tu disse que o mercado não está saturado, está sofisticado. Mas eu não estou falando de saturação de mercado, estou falando de saturação de promessa, é diferente. Sim. Então, saturação de conteúdo. Exatamente. E voltando para a economia da atenção, talvez a galera esteja perguntando, beleza, pesquisei aqui o que é Autoclipper. Autoclipper a gente faz vídeos curtos. Aí tá só batendo no negócio dele. Aí tá só batendo no teu negócio. Agora não, explica de fato qual é a tese da Autoclipper. Boa. A Autoclipper, ela tem mudado muito sua tese. A gente pensava ali, ainda pensa muito no modelo de copiloto de IA, né, para criadores de conteúdo, e a gente entende que dentro de um modelo que ele olha muito, porque posicionar e criar vídeos curtos, nós temos vários objetivos. Nós temos o objetivo de, eu quero criar desse conteúdo curto um meio de funil, eu quero gerar uma educação, eu quero criar um depoimento, eu posso gerar várias coisas. E além disso, eu posso viralizar. Só que viralizar é o objetivo de 80% das pessoas que estão olhando para isso, né? Então, eu acredito que com o tempo, os vídeos curtos eles vão se transformar não só em gatilho de atenção, mas também gatilho de profundidade. Mas hoje o vídeo curto ele é associado à viralização. A Autoclipper hoje ela tá focando, então a gente tá matando algumas iniciativas para focar em outras. Então nós estamos focando 100% agora a ferramenta em canais de cortes. E aí era uma questão que eu ia te falar, né? Que hoje os vídeos curtos eles vão se transformar em um centro de atenção e de captura. Uhum. As pessoas vão deixar de ser o centro e o tema vai começar a ser o centro. E hoje a gente está falando sobre algo que o Leandro Aguiari falava lá em 2021, que era engravide termos. Engravidar palavras, né? Que veio do Murilo Gun. Hoje as pessoas estão engravidando temas. Então, por exemplo, quem a gente associa no Brasil a vendas? Alfredo Soares. Uhum. Ele engravidou o tema. Então, por quê? O tema vendas provavelmente vai ser associado a ele e a outras pessoas, mas ele é um dos principais protagonistas nisso. Alta performance, JJ. Exato, alta performance, JJ. E como que a pessoa consegue fazer isso? Se apropriar de um tema, sendo muito divulgado. E aí o movimento de clipadores, de pessoas que reutilizam teu conteúdo, ele se torna interessante porque você consegue fazer de forma não somente orgânica, mas direcionada de se associar ao tema. Porque não é só você falando e postando sobre o tema, são outras pessoas te utilizando para falar sobre aquele tema. Sim. E aí a gente cria uma estratégia poderosa de, por exemplo, associar o JG de growth. Então, fazer um campeonato, criar alguma estratégia de reutilização de conteúdo, não só do JG, mas que outras pessoas utilizem o teu conteúdo como referência para aquele assunto, exatamente. Isso, galera, que o Gerson está trazendo é uma das grandes teses que a gente traz no motor de conteúdo que eu falo tanto para vocês. Inclusive, vou fazer algo legal. Esse podcast tá tão massa que eu vou deixar na descrição para vocês um e-bookzinho que eu tenho, que na verdade ele é um workbook, né? Porque tem o conteúdo e a gente começa a você projetar o teu motor de conteúdo. Então tem ensinando o que é o motor de conteúdo, que é a base dessa tese. E eu vou dar um spoiler para vocês. Como é que eu divido o motor de conteúdo? Eu divido em mapear. Então, a primeira parte é você definir o teu posicionamento, mapeamento, mapear com quem que tu tá falando, todas essas questões. Depois vem roteirizar. Por que roteirizar é importante? Porque se tu tá projetando um conteúdo longo para
para lá na frente pulverizar, que é uma outra parte do método. Então, por exemplo, eu vou produzir esse podcast aqui. Antes do podcast, eu e Gerson, a gente bateu sobre algumas pautas do que a gente queria falar. Então, tudo que vocês estão vendo tá meio que definido. Sim. De forma... a roteirização ela precisa ser de forma atomizável, ou seja, ela precisa ser partida em blocos, exatamente para usar, por exemplo, o Autoclipper como ferramenta. Não adianta eu fazer a gente conversar aqui sem pequenas pausas, sem a possibilidade de atomização. Uhum. Então eu chamo de roteiro atomizável. Aí eu venho em gravar ou produzir. Então, por exemplo, se hoje eu vou gravar um vídeo como meu conteúdo motor, como esse podcast ele é um conteúdo motor é o quê? É o conteúdo que vira vários átomos, várias partes para várias redes sociais. Que a Autoclipper faz isso. Eu posso produzir o roteiro do vídeo, usar ele como base, gravar e tudo mais. Gravou o podcast, fez uma palestra, uma live. Ou eu posso construir textos grandes, como newsletter, como blog. E isso se transformar no conteúdo motor, que vire conteúdo para os outros. Isso é um exemplo. E aí a gente vem, depois de produzir / gravar, a gente vem para a parte de atomizar. Então, aonde entra, por exemplo, uma ferramenta como o Autoclipper. Eu pego esse podcast, jogo no Autoclipper, gera vários cortes, distribuo isso de acordo com o meu tema central. A curadoria de conteúdo do Autoclipper é fantástica, gente. Porque tem muita... Por isso que a ideia de copiloto é tão legal. Porque tem muita ferramenta, e eu sou cliente, sou parceiro, já fizemos muita coisa juntos com o Autoclipper. Uso o Autoclipper. E eu falo, o grande diferencial do Autoclipper é que tu consegue ter um copiloto e não só a IA fazendo por ti. Porque nós que gostamos de conteúdo mais profundo, de conteúdo conexo, essa parte de atomização do motor de conteúdo é muito importante, porque às vezes a IA gera coisas que não faz nem sentido. Ou, eu só tenho uma legenda padrão que não é do meu branding. Então, não tem essa atenção pro teu posicionamento e vira commodity o teu vídeo. Não vira um ativo real. Que é a ideia do motor de conteúdo. Você vai justamente na lógica do canal de cortes, né? Pega ali um vídeo de 2 horas, quer gerar 40 cortes, vai postar os 40 e Deus dará se um vai viralizar. Exatamente. Pro criador de conteúdo que quer ter o controle e, na verdade, o corte é parte da editoria dele, o volume não é tanto a moeda aqui. Muito mais um balanço entre volume, qualidade e consistência. Exatamente. E aí que entra a ideia do motor de conteúdo como uma tese que eu uso para poder usar ferramentas como Autoclipper de puxar. Porque aí na hora da pulverização, isso também é importante. Eu não vou pegar, Autoclipper me gerou 15 cortes de uma vez. Cara, não vou pegar esses 15 e postar de uma vez como o canal de corte posta, sei lá, 5 por dia. Não, eu tenho que estar alinhado à minha editoria, eu tenho que estar alinhado ao meu calendário, eu tenho que estar alinhado à campanha que eu estou fazendo. E tudo isso vem na estratégia de pulverização, que aí é a última etapa do motor. Então, gente, eu vou deixar aí embaixo para vocês esse workbook do motor de conteúdo para vocês darem uma estudada, gratuito, tá? Vocês entram aí e pegam. Porque, realmente, a profundidade de um planejamento de conteúdo atualmente mudou muito. Antigamente, você tirava o celular do bolso, gravava um vídeo. E aí a galera vê hoje aqueles vídeos que o Misha Menezes engravidou como conteúdo lo-fi, falando de engravidar palavras, se apossar de temas, que é agora tá na moda tu pegar o microfonezinho aqui na mão e começar a falar. Aí o povo acha, não, esse conteúdo não foi planejado. Claro que foi, meus amores. Não vamos ter... O cara bota o microfone aqui no garfo e começa a falar aqui. E aí, um conteúdo mais simples, mais humano. Mas por quê? É outra prova da nossa tese de economia de profundidade. Porque a galera tá cansada de coisas muito profissionais, muito profissionais, muito rebuscadas. Como é que é a palavra certa, pô, que eu queria trazer? Fugiu. Mas todas as que a gente citou servem. Pô, cara. É o conteúdo hi-fi, né? Que é o conteúdo ultra produzido. Ultra produzido, muito... Quando a pessoa é quadrada, que a gente fala, como é que chama? Muito sistemático, muito... eu não lembro a palavra. Deixa. Engessado. Engessado, pronto, essa palavra. Um conteúdo muito engessado, é uma máquina. Então, esse conteúdo muito engessado acabou que perde a graça. Sim. E aí tu começa a entender que... Por que eu vou confiar naquele cara? Eu não sei o lado humano dele, né?
E eu acredito que esse é um dos principais pontos também que valida muito o que a gente está trazendo. E Gerson, falando de autoclippers de novo, tu trouxe a tua tese, tu trouxe todo esse contexto. E para onde a Autoclipper vai atualmente? Cara, a Autoclipper tá indo muito pra consolidar um novo mercado, né? Então, era algo que, inclusive, quando a gente veio trabalhando muito forte, né, junto em 2025, era algo que a gente via, né? Tinha um movimento de criadores de conteúdo que olha para copiloto e um movimento de canais de cortes. Então, a gente tava ali, quem é o nosso cliente de verdade? É esse cara que paga, esse cara usa, mas não paga. E aí a gente descobriu, não, é esse cara realmente que é quem tá buscando, que é quem chega na ferramenta, no nosso lançamento. Foi quem a gente mais conseguiu trazer, que foram os canais de cortes. E a gente começou a perceber. Foi justamente na Black Friday que nós fizemos que a gente conseguiu encontrar o preço que esse cara comprava e viu que ele se transformou naquela ocasião o principal cliente. E a gente está olhando muito para isso porque a nossa ferramenta, os canais de cortes eles gostam muito. E se procura muito por viralização, por oportunidade de receita no digital. E eu acredito que criar canais de cortes, participar de competições, se tornar um afiliado produzindo um conteúdo que já não é seu, que já está produzindo, você vai reproduzir aquele conteúdo e colocar na tua editoria, é a forma mais fácil de você entrar no mercado digital. Porque você não necessariamente precisa ter um cliente, você só precisa colocar o seu esforço, entender o que precisa fazer, criar o seu próprio canal, viralizar e utilizar aquilo para monetizar. Seja via ads, seja via participando de competições, seja via afiliação, seja via outras formas, inclusive, que a gente vai encontrar de criar modelos de receita nisso. Então, o que a gente está fazendo é focar nesse mercado, que já era um mercado, já eram pessoas que já chegavam muito na nossa ferramenta, mas a gente vai ter um olhar de foco principal agora para 2026, que é um micronicho do mercado de Creator Economy, que é o mercado dos clipadores, canais de cortes, pessoas, dark channels, enfim, tem várias nomenclaturas para essas pessoas que produzem conteúdo. Então, a gente está focando muito nessa tese agora. E por isso que a comunidade The Clippers ela é muito importante. Sim. Porque justamente ela se torna o motor principal do negócio. Total. E a prova disso, gente, é que a Autoclipper cresceu absurdamente em 2025. Já tá com quanto de base de usuário? A última vez que eu vi. Acho que tá com... Deve estar chegando 21 mil usuários agora. A gente vai começar a acelerar agora de novo 2026, focar muito em mídia, tanto tráfego pago, quanto também fazer desafios com a base da comunidade. Linktree. Tinha uma ideia pro Linktree aqui. Tem algumas coisas que dá. Linkedin, né? Linkedin, Dá pra fazer algumas coisas. A gente quer focar muito em fechar alguns pontos de produto, né? Existem algumas coisas de produto que precisam ser fechadas ali pro produto ele tá pronto para acelerar, mas assim, a ideia é justamente criar essa comunidade e trazer grandes influenciadores para se abarcarem dessa comunidade, sejam embaixadores, sejam promotores, disponibilizar esse conteúdo dentro da nossa comunidade, criar competições. Nossa missão aí para 2026. Fantástico. E como que tu mostra pra galera mais ainda, porque tu já falou sobre isso, mas como que tu mostra mais ainda como a Autoclipper vai ajudar eles a estarem inseridos nessa nova economia da profundidade? Acredito que para os clipadores é importante porque eles vão entender com o tempo que não é só viralizar, mas como entregar conteúdo. E acredito que isso é principalmente para infoprodutores e experts, porque a gente tem, né, diferentes creators. Então, por exemplo, um Renato Cariani. Ele quer viralizar, ele quer atenção, porque ele quer cada vez mais o nome dele sendo difundido por novas bolhas. Então, ele se tornou a cara do nicho maromba no Brasil, por exemplo. Então ele quer viralizar e ele já falou, a minha estratégia é viralizar o máximo possível, para depois ele trazer a profundidade. Mas, por exemplo, tem pessoas que têm um nicho mais técnico que elas vão querer, mesmo num conteúdo viral, ter um posicionamento mais profundo. Então, dependendo da estratégia do creator, do infoprodutor, do influenciador, a gente
consegue criar uma estratégia do que vai ser recortado, do que vai ser o objetivo. Porque nem sempre pode ser viral. Às vezes pode ser, por exemplo, dentro de um desafio dessa estratégia de comunicação, eu quero criar, eu quero ver o número de cadastros que eu consigo na minha ferramenta, por exemplo. Uhum. Então, o meu guia ali não é o número de visualizações, mas quanto aquele canal pode me gerar, por exemplo, de last click. Então, são coisas que a gente quer fazer para 2026. Fantástico. E vamos lá, vamos fazer um bate-bola aqui. Nós Vamos lá. dois. Eu quero ouvir tua opinião primeiro, depois eu agrego. Ou quem sabe discordo, porque a gente é sincero, mas acho difícil a gente discordar. Se tu fosse pegar o cara hoje, daquele exemplo que a gente trouxe no início. O cara é um executivo grande, de uma grande empresa, tem uma habilidade absurda, e ele tá saindo do negócio dele, que ele fez um intraempreendedorismo o tempo todo, e agora ele vai empreender de fato. Qual estratégia tu utilizaria de produção de conteúdo para ele? LinkedIn. Dependendo do negócio, né? Se, por exemplo, se a rede de vendas dele for B2B, que provavelmente vai ser um executivo, ele vem do mercado B2B, provavelmente a melhor rede social para ele vai ser LinkedIn. E uma estratégia macro? Numa estratégia macro, YouTube. Estruturaria um sistema operacional de conteúdo para ele? Pensando assim, pilar 0, LinkedIn como uma estratégia independente de produção. Então eu centralizaria a minha produção de conteúdo em artigos, o que é relevante, o que está bombando no LinkedIn, porque eu acredito que é a principal rede social dele. Depois eu utilizaria isso aqui que eu estou criando textos como roteiro para criar YouTube. Depois no YouTube eu criaria cortes para o próprio LinkedIn, sejam legendados seja recortado com legenda, ou seja um maior, que você pode fazer uma postagem com texto, que aí você já tem esses diferentes tipos de conteúdo no LinkedIn. Eu posso utilizar isso, por exemplo, para criar shorts no próprio YouTube. Dependendo do nicho, às vezes, TikTok faz sentido ou não ele postar, e Instagram apenas para posicionamento, categoria, mas eu não focaria em Instagram, eu focaria em YouTube e LinkedIn. Total. Concordo com o Gerson em gênero, número e grau, e vou trazer alguns a mais nesse sistema. Por exemplo, Instagram eu concordo 100% que é vitrine. Instagram ele tem que estar pronto. A pessoa ela vai te procurar no Instagram. Então, se tu tiver com a conta fechada, uma foto ruim, uma bio ruim, cara, esquece. Instagram, se tu puder postar 3 vezes por semana algo que tu tá produzindo nas outras redes para levar para as outras redes, tá ótimo. Eu adicionaria 2 coisas nessa estratégia. Primeiro, por conviver muito com esse cenário específico, eu sei o quanto as pessoas têm dificuldade em produzir. Então, além do YouTube com vídeo fixo, eu adicionaria um podcast. Por quê? Um cara desse ele tem um alto nível de network, então ele ia conseguir trazer papos incríveis e convidados fantásticos que ele pode trocar autoridade. Então, por exemplo, eu tô aqui com o Gerson. Nós estamos trocando autoridade. E tendo um papo de altíssimo nível que às vezes a gente não vê nem em curso. Então o cara conseguiria trazer isso, fora que facilitaria a produção de conteúdo dele, e a gente traria a conteúdos mais low-fi, porque querendo ou não, gente, podcast é mais low-fi. O próprio corte do podcast ele já se torna mais low-fi, ele é mais próximo. Exato, exatamente. Já tem uma interação entre eu e você, então a pessoa ela entra como um telespectador da nossa interação. Exato. Não eu falando diretamente com eles. E aqui não é roteirizado, é muito mais humano, é muito mais sincero, você consegue emitir opinião, que é por isso que as pessoas se conectam contigo. As pessoas gostam muito de ficar em cima do muro, e quem fica em cima do muro não vende. E geralmente a pessoa que está fazendo essa passagem de ser um executivo, ele se sente muito mais à vontade numa mesa conversando, porque ele tem muita autoridade, ele tem muito conhecimento, então ele precisa de um formato profundo. Exatamente. E ele precisa de um formato profundo não estruturado para que ele consiga se soltar e ser mais ele. Exato. Porque, por exemplo, um expert, um infoprodutor, vai lá, tu vai conseguir passar um roteiro. Cara, eu quero que nesse estágio tu tenha profundidade, eu quero que tu seja mais agressivo aqui, XYZ quando chegar aqui. Tu consegue passar um roteiro e ele vai entender o que ele precisa fazer. Um comunicador consegue fazer isso, um apresentador de televisão consegue ter um roteiro estruturado sobre o que o diretor de cena quer. Só que um expert, ele não é de comunicação, ele não tem esse background, então faz muito mais sentido tu falar, esse vai ser o tema, deixa um tema mais leve e tal, e deixa o cara mais solto. Exatamente. Então o podcast é uma das melhores estratégias, principalmente para quem ainda não sabe o que produzir.
você percebe o quanto você vai se sentir confortável. Talvez não no primeiro, talvez só nos primeiros minutos tu fique ruim. Mas, cara, depois vira uma conversa gostosa e tu coloca pra fora todo o conhecimento e experiência que tu tem. Fora que isso facilita, porque, por exemplo, usando uma ferramenta como o Autoclipper. Não sei se eu já te falei isso, uma das coisas que eu uso no Autoclipper eu jogo o clipe, beleza, fez os cortes, e aí eu copio a legenda gerada pelo Autoclipper e começo a trabalhar aquilo ali em outros temas, a própria legenda do post e tudo mais. Então você pode transcrever, existem ferramentas hoje que tu pode transcrever o vídeo inteiro, transformar isso no artigo do LinkedIn. Então o que Gerson trouxe foi tu ter duas hubs de conteúdo, o YouTube e o LinkedIn. O LinkedIn como canal de aquisição principal, porque aí tu pode jogar uma estratégia de outbound, que é prospecção ativa, inclusive tá bem ali aparece, Bruno, coloca na câmera de Gerson, aparece focado aqui atrás de Gerson, o livro Receita Previsível. Então esse livro, ele traz muito sobre isso, sobre essa prospecção outbound. E no LinkedIn tu pode prospectar ativamente, sendo interessante, não interessado, e aí tu já começa a fazer algumas vendas. No YouTube, tu consegue atingir um público de intenção. Quem tá pesquisando sobre aquilo que tu vende vai te consumir. Te consumindo ali 2, 3, 4 horas, ele já vai ter confiança suficiente para comprar e você fazer uma oferta para ele. Assim como, por exemplo, a gente tá falando tanto de Autoclipper, e aí eu vou jogar uma coisa aqui que não foi combinado, vamos ver o que o Gerson traz. A gente tá falando tanto de Autoclipper, ferramenta top. O que tu vai deixar pra audiência aí na descrição do vídeo? Vamos deixar a ferramenta. Vamos criar um link aí pra galera, um cupomzinho. Um cupom de desconto. Vai lá e faz. Bora. Vai lá e faz 30. 30% de desconto? Pô. Pá, olha aí, ó. Consegui um negócio pra vocês. 30% de desconto na Autoclipper. E, gente, realmente uma ferramenta incrível. Por exemplo, hoje essa ferramenta te permite, tu gravou um vídeo pro YouTube, ou tu gravou um podcast, ou simplesmente tu gravou um vídeo longo e quer cortar. Coloca lá, ele já gera a legenda, deixa a legenda dinâmica, faz muita coisa com alta qualidade. Sabe o que eu mais gosto? Fala aí. Pra mim, a feature que é do meu coração, assim, a funcionalidade que é do meu coração, que eu vejo outros produtos, quase ninguém faz. De forma nativa, você já chegar e não tem um corte. Porque às vezes você vai lá em alguma IA e você coloca o vídeo e ela já vem com os cortes prontos. E aí eu gosto muito de ter controle sobre o conteúdo que eu gero. Perfeito. E aí, de forma nativa, ela já te traz a recomendação para você clipar. Então, é justamente por isso que a gente fala que é um copiloto, né? Porque ela faz as recomendações, ela vai ler o conteúdo, mas você tem o controle de, não gostei desse gancho inicial, é um pouco mais curto, eu posso encurtar, ou eu posso extrapolar um pouco mais. E aí você faz esse ajuste e depois você edita. Então, para mim, isso é um pouco menos automático, mas traz mais a tua... Se torna mais profundo e se torna mais a tua identidade. Tu consegue colocar mais o teu DNA no conteúdo. Que eu mais gosto também no Autoclipper. E também a possibilidade de você, tem algumas que não fazem isso, renderizar na horizontal. Então, pegar um podcast, eu posso criar no Autoclipper um corte em vez de 1 minuto e meio, eu posso criar um corte de 5 minutos. E pedir só pra ele exportar bruto. Exportar bruto eu jogo no YouTube, por exemplo. Tu joga no YouTube, faz uma thumb ali, ou tu pode jogar no próprio LinkedIn com um texto maior. Exato. E o vídeo embaixo, que também é um formato que a galera utiliza. Olha aí, gente, trouxemos uma estratégia completa pra vocês. E agora, vamos entrar no nosso bloco final, pra vocês entenderem também um pouquinho de que essa jornada de chegar a uma premiação da maior da América Latina não é da noite pro dia. Queria te perguntar, Gerson, qual foi teu momento vai lá e faz? Cara, eu já tive alguns momentos vai lá e faz. Eu acredito que o Flávio Augusto fala muito de pontos de inflexão, né? Eu acho que o vai lá e faz, ele representa muito isso de outra forma, né? A gente falando isso e tendo essa motivação pra fazer. Eu acho que meu principal ponto vai lá e faz que me tirou da rota normal pra me colocar numa rota empreendedora foi quando eu tava muito descontente com o curso do BICT, não dizendo mal do curso, o curso é muito bom, porque ele te dá liberdade pra você se encontrar. Então acho que a gente tem a liberdade pra se encontrar muito cedo, porque lá dentro a gente já tem que escolher. Então a gente já tem um portfólio de direcionamento pra escolher. Só que eu testei uma coisa, eu testei outra, eu fui pra computação. Aí, não me vejo programando. Fui pra mecânica. Aí eu olhei assim, legal, eu gosto do conteúdo, mas não é isso ainda. E aí eu voltei pra computação e na época meus amigos começaram a falar sobre um livro do Flávio Augusto, que era o Geração de Valor, e eles começaram a falar sobre empreendedorismo. Eu fiz um curso de 12 horas de extensão da Fundação Bradesco,
gratuito, e o curso era introduzindo o fundamento de empreendedorismo e inovação. E eu fiquei assim, cara, é isso aqui, tal, eu tenho que fazer alguma coisa, e naquela época eu gostava muito de jogar CS. Eu queria ser, na verdade, jogador profissional de CS, só que eu não tinha habilidade suficiente pra ganhar dinheiro com isso, né? E aí eu pensei, poxa, se eu não consigo jogar, vamos produzir um campeonato. E eu queria, na verdade, produzir um campeonato pra eu jogar, porque eu nunca tinha competido, né? Não tinha como tu entrar em outros campeonatos. Aí eu vou fazer o meu. Então eu vou fazer o meu. Eu vou fazer o meu pra jogar. É criar quadra pra eu jogar Eu o lembro futebol. dessa época que tu fez. E aí eu falava sempre com as atléticas, nunca tinha tido um campeonato de esportes, né? Eu jogava Counter-Strike. E aí eu, rapaz, falei com um amigo meu, e se a gente fizesse tal campeonato igual um campeonato grande aí da Europa e tal, aqui, tipo na UFMA. Mas virou time da Regente mesmo? Não, então, aí contando a história. Não virou. A Regente foi, jogou, criou seu time, só mas que eu tu não fez joguei. fora do BCT, né? Tu Eu criei uma tu fez pra liga. UFMA toda. Ah, pode Isso. crer. Não foi pra UFMA toda, foi pro estado todo. Massa. Foram 40 atléticas, eu acho. Teve atlética do interior que participou, teve gente que veio de fora, teve gente que veio de Bacabal, eu acho, jogar FIFA. Foram em torno de 30 a 31 atléticas que participaram de todas as modalidades. Aí o que se criou? Eu pensei, não, vou criar um grande evento, porque vai ser legal, vou promover um evento, nunca fiz isso. E no fim, eu também vou jogar CS, vou representar a minha atlética. Aí o pessoal, aí eu criei todo o movimento, chamei alguns amigos, alguns interessados. A gente criou uma organização que chama Lesama, até hoje ela é ativa, né? A Liga de Esportes Acadêmica do Maranhão. Foi um baita evento. Eu passei um ano dedicado a fazer aquele evento. Eu não sabia como é que eu ia fazer, eu não sabia como é que eu ia arrumar recurso. Não tinha IA. Não tinha IA, não tinha conteúdo tão palpável na internet pra gente aprender, mas era dando a cara e fazendo besteira. Quase botei fogo na UFMA, teve essa história. Nossa, eu não sabia dessa. Essa história aí eu te conto no almoço. Quase botei fogo na UFMA e tava no meu CPF a assinatura das coisas, então eu ia me lascar. Mas eu acho que foi muito assim, eu virei pro meu amigo e falei, poxa, e se a gente fizer tal evento? E foi um ano idealizando, dormindo, acordando, pensando naquele evento, no que eu tinha que fazer para fazer aquele evento. E aí eu lembro que... Porque a gente tem muito uma visão de sonhador, né? De sonhar com as coisas. Mas você realizar, você fazer, tipo, é muito gostoso, assim, de caraca, eu consegui. Que o livro do Napoleão Hill fala muito disso, né? Então, acho que pra mim esse foi meu primeiro momento vai lá e faz, porque foi o momento que eu decidi sair do caminho comum, de estar perdido, e foi como se fosse um chamado ali. Aquele momento viu que tu era capaz de aquele momento traçar algo novo. Foi o primeiro momento que eu senti que eu saí de idealizar alguma coisa pra realizar. Durou um ano pra fazer, poderia ter sido muito mais leve, poderia ter sido muito mais rápido, muito melhor com a minha experiência hoje, poderia. Acho que hoje, com a minha experiência, eu poderia articular aquele evento em 3 meses. Eu demorei 1 ano e meio. Mas eu não me arrependo daquele 1 ano e meio, porque foi como se fosse eu me lapidando, me desafiando pra ser o Gerson que eu sou hoje. Então, por conta desse evento é que tu é quem tu é. Exato. Que trouxe todo o meu background, trouxe todas as especialidades. E embora eu não trabalhe com esportes hoje, ele foi muito importante para algumas coisas. Então, por exemplo, foi muito importante para eu ter experiência com transmissão de jogos. Poxa, eu já cheguei a narrar campeonato de CS na TV. Coisas que uma coisa que poucas pessoas sabem. E não é algo que eu estou nesse caminho hoje, mas foram habilidades, foram experiências importantes para eu estar aqui hoje. Fantástico, fantástico. E, cara, muito bom compartilhar essas histórias, porque o autoconhecimento ele é muito importante pra gente que é empreendedor. Também tem uma história minha que sempre me questionei muito por que eu sou muito responsável. E aí teve um acontecimento na minha vida pessoal em 2017, eu tinha 20 anos, que me justificou tudo isso. E depois que eu descobri isso, eu consegui me potencializar muito mais. Eu acredito que quando tu chegou nessa conclusão de que isso foi um moldador de quem você é, você percebe e passa pelos teus vai lá e faz com uma mentalidade muito diferente. Uma mentalidade, cara, isso aqui eu tô passando por esse tempo ruim, mas é pra me moldar. Ou eu tô passando por essa dificuldade, porque querendo, não foi um tempo ruim, mas foi um momento de dificuldade, que tu teve 1 ano e meio, lurrando, batendo e tudo, mas para moldar uma pessoa nova. Então, fantástico a tua história. E, meu amigo, como é que a gente encontra nas redes sociais? Você, Autoclipper, onde é que a gente clica aí pro nosso cupom? Diga lá.
Boa. Provavelmente aqui quando sair, né, o episódio do podcast, vai ter o link aqui que a gente vai colocar já direto com cupom de desconto. Então vou falar com o meu sócio aí pra gente viabilizar esse desconto, Nihei. Redes sociais. Então, Autoclipper. Qualquer lugar você acha autoclipper.live. Site é autoclipper.live. Se você botar no Google Autoclipper, editor de IA, de cortes, você já vai achar. No Instagram é autoclipper.live. TikTok, qualquer lugar, é só botar na internet e você vai achar tudo. O meu arroba é Gerson Diniz no LinkedIn e no Instagram é Gerson Soares. Gersoares, se você botar Gersoares _ já acha lá, e por Autoclipper também dá para encontrar o meu arroba. Nossa. E é isso. Lá eu compartilho muito sobre conteúdo, sobre viralização, gosto de falar sobre negócios também, startups. Falo um pouco de tudo. Provavelmente eu devo começar a produzir mais conteúdo sobre eu quero me posicionar como engenheiro de conteúdo, então trazendo um pouco esse background, né, de engenharia. Sim, pensar em sistematização de conteúdo, então acho que a gente pensa muito, muito parecido nisso, e será uma honra aí receber todos vocês, falar de cortes, trocar experiência, a gente tá junto também, né, na pulverização de conteúdo. Sempre será bom estar com projetos aí com vocês. E aí, quando a Autoclipper for crescendo, gente, a gente vai trazendo Gerson de novo, que é pra ele não esquecer dos amigos e trazer novidades aí da Autoclipper pra vocês. Olha quem fala. E galera, vocês já sabem, JG Campos em todas as redes, João Guilherme Campos no LinkedIn, já que a gente falou de LinkedIn. E espero que vocês tenham aprendido bastante nesse podcast, nessa live. E eu sempre falo o seguinte, se tu não aplica, tu vai perder 80% desse conhecimento em 24 horas. Então, a sacada que tu anotou, a sacada que tu teve, aplica agora. Então vai lá e faz acontecer na tua vida. Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham adorado esse episódio. Na descrição a gente deixou o cupom do Autoclipper e eu deixei também um presente para vocês do workbook do motor de conteúdo, totalmente gratuito. Então vão lá, se inscrevam e vão começar a serem creators profissionais, porque não independe da tua área, de onde tu quer ir, tu tem que estar posicionado. Beleza? Então é isso, meus amores. Fiquem com Deus e até o próximo programa.